serve de matéria bruta, serve de ponto de partida e de levantar pautas que mereçam investigação, que mereçam aprofundamento de tempo, de grana, de experiência, de vários temas que estavam colocados não só nas manifestações, no que as pessoas estavam falando e nos abusos de toda a ordem que aconteceram na rua e que a gente, de maneira privilegiada, testemunhou, né? Acho que, por exemplo, a gente levantou uma série de pautas que mereciam investigação, como a polícia, o abuso policial, a questão das armas não letais, mas que são letais de alguma forma, a questão de transporte público que estava colocado na origem das manifestações e se perde de alguma forma, reforma política, são inúmeras pautas. A própria forma de fazer ativismo hoje, acho que a imprensa não soube traduzir ela muito bem, como é que essas organizações se dão, como é que essas manifestações são chamadas. Como Mídia Ninja, a gente tem a intenção, e já está começando, na verdade, a fazer reportagens mais investigativas. Sempre foi a nossa intenção. Os protestos, na verdade, a gente não nasceu com os protestos. Os protestos nos tornaram mais visíveis. Mas a ideia era construir uma rede que fosse capaz de se organizar, de se financiar e de investigar pautas que a mídia tradicional, ou por falta de grana, por falta de interesse, ou por falta de sensibilidade mesmo, não investiga, não traz à tona. Essa é a pergunta que o mundo inteiro está se fazendo, né? Acho que esse congresso deve ter muito a ver com isso. Tantos repórteres investigativos do mundo que está vendo o mercado comercial do jornalismo, a viabilidade econômica dele no modelo tradicional ruir. E o primeiro que se compromete é o jornalista investigativo, que, como você bem colocou, é o mais caro, é o mais... não por ele, mas pela natureza do seu trabalho. Ele precisa de muito tempo para entregar algum trabalho de real qualidade, de real valor. Eu tenho a impressão que a nova viabilidade econômica do jornalismo investigativo, isso é um chute meu, vai se dar muito mais pela reputação e pela qualidade do jornalista do que de um grande veículo que já não tem mais interesse ou condições de financiá-lo. Um cara como o Faustini, por exemplo, que é um repórter fantástico, acho o trabalho dele incrível e tal, talvez o caso dele seja um pouco diferente, mas como o próprio Glenn, que está aqui, que vai falar agora, ele é um cara perfeitamente viável pelos próprios meios, pela própria reputação que ele tem, dele conseguir financiamento com o próprio público, patrocínios específicos para o trabalho dele, dinheiro de fundação e tal. Eu acredito que a gente precisa, reduzir os custos do jornalismo, não investigativo, mas os custos da estrutura editorial de um prédio muito grande, de salários muito altos dos publishers e salários muito baixos dos repórteres, né? Deve haver, na minha opinião, incentivo de políticas públicas para o jornalismo, porque ele é de grande valor para a democracia. Eu acho que é essencial que o público se engaje mais na viabilidade econômica do jornalismo, que ele ajude a financiar, não só a cobrar, mas a viabilizar esse jornalismo. É uma pergunta muito difícil. A gente está tentando pensar e estruturar algo que possa a Mídia Ninja financeiramente. É muito complicado, porque a gente cresceu muito rápido, se tornou uma rede descentralizada com muitas pessoas trabalhando, então a gente não tem condição de fazer um crowdfunding, por exemplo, único. Como é que esse dinheiro vai ser redistribuído? Quem vai ganhar algum dinheiro? Quem vai ganhar o celular? Quem vai... Tem centenas de pessoas. Mas a gente está pensando em criar células regionais mais estruturadas, que a Mídia Ninja do Rio se viabilize, que um grupo de São Paulo, um grupo de BH, um grupo de Goiânia consiga pensar formas mais adaptadas à sua condição local. Mas eu não tenho uma resposta, eu só tenho, assim, possibilidades.